Eles o subestimaram, mas ele choca todos com seu verdadeiro poder. E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e no quadro Refazer Anime de hoje, o meu único desejo é que caso você curta esse vídeo, por favor me siga em todas as redes, principalmente na vizinha. Existem pessoas que reupam meus vídeos lá e tampam a marca d'água que eu deixo, e isso me deixa muito triste, pois elas estão usando o meu trabalho para ganharem seguidores e nem mesmo dão os créditos a quem realmente fez o vídeo. Caso você veja alguma pessoa fazendo isso, por favor, denuncie. Desde já eu agradeço pela sua ajuda. Bom, essa história se passa em um mundo pós-apocalíptico. Após ter sido devastado por seres venenosos que chegaram nesse mundo através de um meteoro, o mundo está em um abismo de desespero. Mesmo que tudo pareça perdido, a esperança de derrotar esses alienígenas ainda existe. A pessoa que carrega consigo a força de vontade para fazer isso é uma princesa que viu a sua mãe sendo deletada por esses aliens. Ela estava viajando com um grupo de pessoas e do nada sente a presença de um alien. Lembrando que os aliens nesse anime são chamados de Shinobi, um nome horrível que eu prefiro não usar, prefiro chamar de alienígena. Ao olhar para onde o tal alien estava, a princesa vê um grupo de pessoas tentando oferecer uma garotinha aos aliens. Ao tentar fazê-los recuar, pois os aliens já estão perto e eles podem matar todos ali, a princesa é muito maltratada. Do nada, os aliens chegam. Assim, a princesa e o seu motorista entram dentro de robôs e partem para lutar. Eles derrotam o primeiro, o segundo e depois libertam a garota que estava sendo presa. Ao ir atrás dos inimigos restantes, a princesa acaba vendo um humano lutando contra vários aliens sozinho. Ao tentar ajudar o garoto, ela quase acaba sendo derrotada, mas o garoto de cabelo branco se levanta e derrota os inimigos. O último alien restante avança para cima dos humanos da vila, mas o protagonista dessa história vai atrás dele e o derrota. Após ele fazer isso, a transformação trevosa dele se vai e a princesa decide cuidar dele. Dentro do veículo da princesa, todas as parceiras delas reparam que o garoto é bonitinho e que de alguma forma ele não é afetado pelo veneno dos aliens. Quando o protagonista acorda, ele desmaia de fome. Daí as garotas dão arroz para o cara comer e ele come igual a um animal faminto. Após o cara comer, ele vai para o lado de fora e se depara com um idoso instalando umas paradas que repelem esses alienígenas. O idoso recomenda que o protagonista agradeça a princesa por tê-lo ajudado. Então o garoto encontra a princesa e a agradece. Em uma conversa, o protagonista diz que o seu nome é Suou, não é do verbo suado, é do verbo nome japonês. Como a princesa já viu o cara em ação, ela pede que ele a ajude a erradicar os aliens desse mundo, pois ele tem o poder necessário para isso. O cara diz que não é tão forte quanto ela pensa e que todos o consideram um monstro. Depois, ele mete o pé. De volta ao carro, o idoso diz que já lutou ao lado de pessoas com poder parecido com o do protagonista. Porém, as pessoas com esse poder deixaram de existir, por conta do preconceito que elas sofreram de todas as pessoas. No dia seguinte, o Suou aparece e aceita ajudar a princesa a erradicar os aliens. A garota corre na direção dele toda feliz e diz que ele não é um monstro, pois seus olhos são lindos. Ótimo argumento, gostei. O protagonista fica com vergonha e chama ela de mulher estranha. Depois disso, eles ligam o veículo e seguem viagem. Para que o protagonista não ande com esses panos furados, o idoso supremo dá aquela roupinha novinha para ele. Assim, todos seguem viagem para o local onde um meteoro caiu e destruiu tudo. O objetivo deles indo para esse local é conseguir uma arma lendária chamada de Giga Hold. Segundo as lendas antigas dos humanos, é dito que essa arma é capaz de erradicar os aliens e purificar o planeta. E a princesa dessa história tem uma pedra capaz de ativar essa tal arma sagrada. Ao ouvir a história, o Suou diz que conhece o caminho para chegar nesse local chamado de Terra Velha. Confiante, a princesa acredita nas palavras dele e o protagonista mostra o caminho. Chegando perto do local, eles tiveram que deixar o carro de lado e continuar andando no meio de uma tempestade. Enquanto a princesa e o idoso estavam dentro de máquinas, o Suou estava andando tranquilo no meio da tempestade. Do nada, a princesa e o idoso passam mal e desmaiam. Depois disso, alguns homens dentro de armaduras aparecem e prendem eles. Depois de um tempo, a princesa acorda sã e salva dentro de um quarto. Do nada, um cara aparece e diz que eles a salvaram de um veneno daquele local. Depois, o cara leva a garota até um jardim subterrâneo. O objetivo dele levando ela até ali era para que o grande imperador local pudesse bater um papo com a princesa do Império Easy, que no caso é ela. Para a infelicidade da garota, o homem na sua frente confiscou a chave para a arma sagrada. Ela pede para o homem devolver a pedra, mas o homem a confronta e manda ela desistir desse sonho bobo. Em meio à conversa, o grande imperador diz que essa arma sagrada é perigosa demais para ser ativada. No fim, o homem diz que em Tourai as pessoas podem se defender e não precisam ser salvas, diferente do povo de Easy. Triste, a garota sente uma fraqueza e quase desmaia. Quando o imperador estica sua mão para ajudá-la, o Suou aparece e segura o homem. Após esse encontro, o grande imperador vai embora levando a chave para a arma sagrada consigo. Juntos, os dois personagens principais se encontram com seus companheiros. Lá, a princesa demonstra vontade de desistir do seu objetivo, pois ela não tem mais a pedra sagrada e perdeu as esperanças após ouvir o discurso do imperador local. Ela decide ficar triste sozinha e o idoso
do grupo decidem ter uma luta de espadas contra o Suou. Depois de ensinar algo importante ao protagonista, o velho manda o garoto ir atrás da princesa. Enquanto isso, em um lugar distante, o homem que deveria ser o grande imperador se curvava a um homem velho e recebia a ordem de capturar a princesa para que eles possam usar a arma sagrada pelo bem do império deles. O protagonista encontra a princesa debaixo da chuva e a leva para um local coberto. Antes de receber as ordens daquele velho, o imperador local manda o seu subordinado levar a princesa para fora de Tourai. Ao conversar com o protagonista, a princesa chora e se chama de inútil. O Suou abraça ela e diz que só deseja ficar ao lado dela e vê-la sorrir. Do nada, a chuva para e as pessoas voltam a circular. Então o protagonista pega a princesa no colo e a leva para passear. Ele acelera, pega ela no colo, faz altas manobras perigosas e no fim a princesa monta em cima dele. Depois disso, a princesa retoma sua confiança para conseguir a arma sagrada. Porém, alguns soldados aparecem querendo prendê-la. O Suou imobiliza um dos inimigos e o ameaça. No fim, eles são salvos pelo subordinado daquele cara que deveria ser o imperador. Após fugirem, eles acabam encontrando o governante bonitão. Em uma conversa, a garota tenta pegar a chave da arma sagrada de volta. Depois de um grande discurso da garota, o homem estica o colar e manda eles o matarem para pegar a chave dele. O Suou assume a linha de frente e a batalha se inicia. Ao perceber que o protagonista é um ser especial de uma raça em extinção, o homem se anima e a batalha começa a fluir muito bem animada. Quando o Suou estava para perder, ele ativa o seu poder especial e acerta o inimigo. O imperador se prepara para lutar até a morte, mas eles acabam sendo interrompidos por um ataque de um castelo voador do Império Easy. A princesa não entende como isso está acontecendo, pois os únicos que deveriam saber mover esse castelo morreram no ataque dos aliens. Do nada, um homem chamado Tsukiyomi diz para as pessoas de Tourai que resistir é inútil. Ao ouvir a voz do cara, a princesa se lembra dele. Ela jurava que esse homem havia morrido durante a invasão do castelo Easy. No momento que ela pensa nisso, o homem aparece na sua frente usando um poder obscuro e diz que se fundiu aos alienígenas. Após prender todos os personagens principais, o Tsukiyomi diz que o seu objetivo final é eliminar a humanidade. Mas antes disso, ele deseja a arma sagrada para si. Um homem do cabelo branco começa a apertar a princesa para que ela dê a chave da arma sagrada para ele. Ao ver isso, o Suou se irrita e uma armadura obscura cobre seu corpo inteiro, deixando ele muito mais forte. Com essa força, ele pressiona o seu inimigo. Daí, para não ser derrotado, o Tsukiyomi usa um item para fugir. Muito tempo depois disso, o Suou acorda em uma enfermaria de Tourai. Ao olhar para sua mão, o protagonista se lembra que a princesa conteve o seu momento de fúria e depois ele desmaiou. Mesmo tendo se passado um tempo, a mão dele ainda continua transformada. Enquanto ele se levantava, o imperador de Tourai tomou a decisão de confrontar o castelo Easy usando o seu castelo e todo o seu exército. Todos de Tourai ficam com medo, mas o homem lança aquele discurso tão bom, mas tão bom para os seus soldados, que até mesmo eu, assistindo a história, senti vontade de ir para a guerra com eles. Fora da cidade de Tourai, a princesa e o seu acompanhante idoso tentam ir até aquela cidade novamente. Pelo menos dessa vez, eles não irão sofrer com o veneno local, pois eles receberam antídotos do imperador. Em alguns flashbacks do passado, uma conversa entre a princesa e o grande homem mostra que ela deixou o Suou para trás e foi atrás da arma sagrada sem ele. Antes de partir, o homem na sua frente diz que não irá mais impedi-la e vai embora. Quando os flashbacks acabam, a princesa finalmente estava perto da cidade prometida. Dentro da terra prometida, ela fica feliz, mas a felicidade dela dura pouco, pois os aliens aparecem. Ao ver vários inimigos gigantescos, eles começam a recuar. Quando um dos inimigos iriam acertar a princesa, o velhote entrou na frente. Nesse momento, a princesa grita o nome dele e foi nesse momento que eu descobri que o velho se chama Sanda, pois até agora o nome dele não havia sido citado. Mesmo recebendo um golpe pesado, o Sanda se mantém firme e manda a princesa seguir em frente enquanto ele lida com os inimigos. O idoso começa a lutar sozinho e quando a princesa sai de perto dele, o Sanda aperta o famoso botão de se auto-explodir. Mais à frente, a princesa estava avançando e do nada uma luz forte a atingiu. Enquanto isso, em Tourai, o imperador, comandante, sei lá o que ele é, ordena que a nave ou castelo voador deles siga em direção ao inimigo. De volta à princesa, todo o local foi destruído pela luz. Porém, ela ficou muito de boa graças a um escudo. Ao olhar para frente, ela acaba encontrando a famosa arma sagrada que todos desejam obter. Feliz, ela ordena que a arma acorde. Ao falar isso, uma cadeira game topper de luxo aparece. Quando a garota estava prestes a dominar a arma sagrada, aquele cara chamado Tsukiyomi aparece novamente. Com o inimigo se aproximando, a garota se esforça para tentar ativar a arma. Do nada, a arma finalmente dá um sinal de que vai ligar. A garota fica feliz e uma agulha perfura o pescoço dela. Nesse momento, algo começa a se espalhar por todo o corpo da garota. Ao presenciar isso, o Tsukiyomi fica feliz. Porém, o que aconteceu com a princesa não a matou, e sim a conectou com a arma sagrada. Com a arma sagrada ativa, a garota se levanta dizendo que não irá perdoar o Tsukiyomi e o pau começa a quebrar. Usando a arma sagrada, a garota tenta dar uma bazucada no seu inimigo, mas ele consegue enviar o poder para longe. E pelo visto, ainda falta algo para que a arma sagrada feita por seres humanos possa usar totalmente o seu poder. Enquanto o Tsukiyomi zombava da sua inimiga, o castelo voador de Tourai chega ao campo de batalha. A princesa tenta mandar aquela lição de moral para o Tsukiyomi, mas ele manda a garota calar a boca e a ataca. No EP legendado que eu assisti, eu entendi em japonês que ele mandou a garota calar a boca, mas na legenda as seguintes palavras estavam na tela: cale sua boca, sua cabra. Incrível essa legenda. O exército de Tourai prepara uma nave explosiva e envia
em direção ao inimigo. Para se encontrar com a princesa, o Suou acaba embarcando na nave. Felizmente, o imperador sentiu a presença dele e avisou que a nave iria explodir no inimigo, então ele teria que saltar antes disso. Em frente à princesa, o Tsukuyomi se gaba do seu controle sobre os aliens. Segundo ele, a sua pesquisa o permitiu se tornar um deus imortal. Esses experimentos, bom, eles não são nada, ele pode se curar. O homem também diz que os aliens não podem se reproduzir. Para eles fazerem isso, todos precisam desse útero trevoso gigante. Segundo o Tsukuyomi, esse útero havia sido selado pelas civilizações antigas. Porém, quando ela ativou a arma sagrada, o selo acabou se rompendo e agora o número de aliens irá aumentar nesse mundo. As palavras dele são interrompidas pela nave de Tourai chegando e explodindo tudo. Em seguida, o Suou corre em direção à princesa. Ao entrar em contato com a princesa, o protagonista recebe a notícia de que o velhote Sanda morreu. A princesa Ami começa a chorar, achando que tudo de ruim que tá acontecendo nesse mundo é por culpa dela. E o Suou começa a se aproximar da garota, contando para ela tudo que ela representa para ele. Enquanto ele se aproximava da garota, o sistema de defesa da arma sagrada atacava ele para defender a usuária. Mesmo recebendo os golpes, o Suou diz que o maior desejo dele é simplesmente estar ao lado dela. No fim, ele cai todo ferido no colo da garota, a máquina acerta ele com a agulha vermelha e depois os dois são levados para o interior da arma sagrada. Com a união deles, a arma sagrada atinge a sua verdadeira força. Na verdade, ela ficou até mais forte do que normalmente era. Junto, os dois começam a atacar o Tsukuyomi. Dentro da arma sagrada, os dois amantes feridos se unem completamente e chegam à conclusão óbvia de que eles devem mirar no núcleo do inimigo. O Tsukuyomi, ao ser pressionado, começa a se desesperar. No meio da batalha, eles encontram um núcleo de todo mal. Com isso, eles atingem o núcleo e conseguem destruí-lo. A arma sagrada fica sem energia e cai igual um meteoro no chão. No fim, o Suou saiu vivo de dentro dela, mas infelizmente seu par romântico faleceu. Eu achei o final bosta. Na minha opinião, ou os dois morriam ou os dois ficavam vivos. Deixar somente uma pessoa viva no final é coisa de autor japonês que tenta fazer as pessoas saírem do cinema chorando. Se você concorda ou discorda dessa opinião, por favor, deixe o seu comentário aí, beleza?